Boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. E que tenhamos uma noite de muita paz, de muita luz e de muito aprendizado. Vamos para os nossos avisos. Aquele tradicional para desligar o celular. Vamos deixar o celular desligado aí por uns 40 minutinhos. Depois a gente liga ele. As primeiras fileiras dos bancos são para os amigos, as pessoas que estão em tratamento. Sempre a gente está frisando para que seja respeitados os lugares, né? A propósito, alguém está vindo pela primeira vez hoje? Opa, tem a moça ali. Mais alguém? Seja bem-vinda. Nossos amigos que frequentam a casa o ano inteiro, está bem acompanhada, viu? Seja bem-vinda. Vamos aqui já para divulgar os cursos da casa. Como passa o tempo, né? Está passando rapidinho. Principiante Espírita, um curso dinâmico que ensina o Espiritismo, tendo como base as obras codificadas por Allan Kardec. Turmas abertas para as seguintes datas. Sábados, 15h30 às 17 horas, início 3 de fevereiro. Às terças-feiras, das 20 horas e 15 minutos às 21h45, início 6 de fevereiro. Às quartas-feiras, das 14h30 às 16 horas, início 7 de fevereiro. Às quintas-feiras, das 20h15 às 21h45, início 8 de fevereiro. A oportunidade de estudar é que não falta. Tem mais um aqui, hein? Ciclo básico do Espiritismo, aberto a todos que tenho interesse em conhecer a doutrina espírita. Duração 4 meses. Turma de março de 2024. Sábado, 2/3, das 14 horas às 15 horas e 15 minutos. Às terças-feiras, 5/3, das 14 horas às 15h15. Ou das 20 horas e 15 às 21h30, nas terças-feiras. A inscrição no local da sala Cianinha. Subindo essa escada que tem aqui, à primeira direita, vocês já vão identificar a sala de nossa querida, amável, que tanto trabalhou aqui, que leva o nome de Dona Cianinha, andar intermediário. Ou maiores informações, na livraria. Estudo é o que temos que ter na doutrina espírita. Então aproveite o momento, a hora é essa. Esse ciclo básico de espiritismo é 4 meses, passa rapidinho. E o principiante espírita, 4 anos, né, Tadeu? O que é 4 anos? Os médios que estão aqui, todos fizeram esses cursos, passa muito rápido. 4 anos, e depois de formado, vocês podem ter o prazer até de vir trabalhar aqui com a gente na terça-feira ou em outros trabalhos da casa. Ok? A gente tem que divulgar muito bem os cursos, porque os nossos coordenadores estão aqui. É Tadeu, é Cris. Tem que falar direitinho, senão eles puxam a orelha da gente depois. A programação de hoje vai ser da seguinte forma. Nosso querido Neto Garcia vai fazer a leitura do Evangelho, prece inicial. As vibrações e prece final com meu amigo Sérgio Vieira Rosa. Né, Sérgio? Sérgio. E hoje, o tema a paciência. A nossa querida Cristiane Ramos, como eu acabei de falar, coordenadora dos cursos, participa de diversos trabalhos da nossa casa e ao longo do ano está sempre colaborando aí com umas 2, 3 palestras com a equipe de terça-feira.
Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Início de ano, sempre temos muitas pessoas novas, precisando de alguma orientação, aqueles que estão chegando pela primeira vez. Pode conversar conosco ou com a Maria Helena lá na saída, que estamos aptos a orientá-los. Muita paz, muita luz. Que o meigo Jesus nos abençoe nesta caminhada. Vamos iniciar, Neto? Boa noite. Do livro Folhas de Outono. O generoso não vive dilemas, pois aprendeu que não é necessário sofrer como um mártir, mas somente ser solidário e estar disposto a cooperar com pessoas e apoiá-las, sempre em tudo que estiver ao alcance de suas possibilidades, físicas e psicológicas. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. Sejam pacientes. A paciência também é uma caridade, e devem praticar a lei da caridade ensinada por Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, mas a outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória. É a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos, e para porem à prova a nossa paciência. Agradecemos a Jesus e os amigos da espiritualidade, mais uma oportunidade do estudo, do trabalho. Que Deus ilumine a Cristiane para que ela possa passar para a gente os ensinamentos, que a gente possa estar de coração aberto para sairmos daqui melhor do que chegamos. Que assim seja. Boa noite a todos. Tadeu vai arrumar lá, porque a minha voz é baixinha. Está dando para escutar aí no fundo agora? Então, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e o espírito do nobre professor Eurípides Barçanufo facilite as nossas palavras. Essa mensagem à paciência está dentro do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se fala sobre os bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E assim, os estudiosos da doutrina, eu até não iria falar isso para vocês, mas eu acho que é interessante a gente saber. Nos falam que essa mensagem, que no final dela, está assim, um espírito amigo, 1862. Esse espírito amigo é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo Franco. Quem não conhece... Assim, temos obras, assim, muitas obras, que Divaldo psicografa através de Joana de Ângeles, tá bom? E vocês vão ver que a Joana não nos dá moleza, não. Ela não dá moleza para o Divaldo, nem para nós. Mais alto? Ah, tá. Pode. Eu sou triste com... Obrigado, Tadeu. Agora vamos. Então, vamos começar entendendo o que é paciência. Paciência, como o próprio nome disse, é a arte de saber esperar com esperança. Daí, então, vem o verbo esperançar. E como o próprio nome diz, paciência é a ciência da paz. Ou seja, a gente tem que saber dar o tempo certo para que as coisas aconteçam, cada uma no seu devido tempo e lugar. A paciência, então, é uma virtude. E como todas as virtudes,
ela não nos é dada assim de graça, né? A gente tem que conquistá-la ao longo do tempo para que possa fazer toda a diferença na nossa vida. Só que temos sempre a impressão que a gente, não sei se acontece isso com vocês, quando a gente está procurando, né, exercitar, procurando, sim, nos capacitar para a paciência, a gente tem sempre a impressão que nós, muitas vezes, precisamos perdê-la para depois encontrá-la. É muito engraçado isso, pois vocês pensem e vocês vejam como é isso. Vocês já perceberam isso na vida da gente, né? Quando a gente fala de paciência, a gente fala, puxa, mas será que eu tenho paciência? Então, a gente tem que primeiro perder para depois procurá-la. Infelizmente, nós estamos ainda nesse patamar evolutivo, né? Mas já damos um passo. Depois que perdemos a paciência, percebemos que poderíamos ter agido de modo diferente. Isso acontece muito, principalmente no reduto do lar, que é a nossa primeira prova, não é? Muitas vezes a gente é muito ríspido, a gente fala de uma forma muito agressiva, causamos até alguns embaraços por falta de paciência. E aí a gente percebe que realmente a gente não a tem, a gente precisa procurá-la. Então a gente não perdeu a paciência, a gente não tem ainda a paciência, né? Então é necessário que a gente seja um pouco mais cauteloso, um pouco mais tolerante, um pouco mais serenos, calmos, leves, para termos a tranquilidade para conservar a paz. Porque a paciência, então, está relacionada à paz. É a ciência da paz. Então, para termos paz, tranquilidade, temos que ser pacientes. Não tem jeito, tá? E é muito importante que estejamos em paz, não é? Importante que sejamos pacificados e pacificadores. E aí, quando a gente fala em pacificados e pacificadores, me veio muito à mente a presença do discípulo Simão Pedro, né? O discípulo de Jesus. Porque Simão Pedro, a gente que está mais ou menos assim, que não tem muita paciência, por isso que a gente vem falar da paciência, não é ao acaso, né? E por isso que vocês estão escutando também, vão ter que ter paciência de me escutar. O Simão Pedro, muitos de nós nos identificamos com ele, porque ele era uma pessoa assim, ele tinha uns rompantes, de repente, ele não era uma pessoa propriamente dita paciente. Em alguns momentos ele perdia a paciência, ele tinha aqueles impulsos, aqueles arrebatamentos, principalmente quando ele tinha dúvidas. Então é quando ele vacilava na fé, logo ali no início, né, do apostolado de Jesus. Quando ele não entendia alguma coisa, quando ele questionava. Então ele ficava extremamente impaciente, indignado em determinadas situações e muitas vezes com pessoas que ele convivia, com os outros apóstolos de Jesus. Então, Simão Pedro, nós nos identificamos muito com ele. E talvez por isso ele tenha sido protagonista de uma passagem que nós temos lá no Evangelho, muito interessante. Eu não vou descrever toda, que não daria tempo. Mas a gente sabe que Jesus, depois que, né, subiu aos céus, ele ficou por aqui, modo de dizer, mas depois da sua crucificação, ele apareceu várias vezes para determinadas pessoas. Ele apareceu primeiro para Maria de Magdala, depois ele apareceu para os discípulos em Emaús, que estavam viajando. No final, ele apareceu para todos os apóstolos e deixou o seu recado, né? E de pregar. Mas certa vez, Pedro, Tiago e João estavam ali comendo um peixe na beira da praia, quando um vulto se aproxima e era Jesus.
E Jesus começa a conversar com eles e ele faz 3 vezes a mesma pergunta para Pedro. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, na hora, responde: sim, Senhor, eu te amo. Na segunda vez, de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, claro que eu te amo. E na terceira vez, Pedro já estava começando a perder a paciência, estava já começando a ficar constrangido com aquela situação, lembrando das 3 vezes que ele havia negado Jesus, quando Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele já assim, perdendo um pouco a paciência, ficando assim constrangido, meio que choroso, já responde assim: Senhor, não é possível que estás a duvidar que eu te amo. Como amo-te, Senhor? Aí Jesus, nas 3 vezes, responde para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Ele deixou justamente para Pedro essa missão: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, para que ele tivesse paciência com todos aqueles que estavam convivendo, que estavam se unindo, se reunindo, que tinham, de certa forma, uma relação, né? Então, precisamos estar apacentados. E o que é estar apacentado? Estarmos em calma, estarmos calmos, em paz, para sermos os veículos da paz, o pacífico, a pacificação. Então, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. E a gente percebe que esse amor todo, que há de se dedicar quando você tem a paciência, é a base da paz. E para termos a paz, trabalhando o amor, é necessário esperar o momento certo, empregando a paciência. Eu só consigo amar, só consigo ter paz se eu conviver, fazer as coisas com muita paciência. A falta de paciência, ela é denotada pelo desespero, pela aflição, pela angústia, pela precipitação. E todas as vezes que nós nos precipitamos, quando a gente quer resolver um problema muito rápido, a gente tem a tendência de fazer as coisas assim, de uma maneira meio equivocada. A gente acaba cometendo algum erro, não é? E aí é aquela história, né? Quem tem pressa, come cru. Então, quem não tem paciência, não tem esse amor da paciência, que nos dá a paciência, não consegue. Ele entra assim, num desespero, e quer fazer as coisas correndo e acaba se atropelando. Eu brinco lá em casa, que eu toda hora, sim, parece que eu fico dando volta no mesmo lugar, porque eu fico aflita, eu quero resolver as coisas correndo, e aí você se perde mesmo. E aí que você não consegue resolver as coisas, né? Nós temos que ter pressa, não temos que ter pressa, porque o tempo nos dá o exemplo de que tudo deve ocorrer no tempo certo e na forma correta. A gente pode ter um exemplo muito bonito, muito claro na natureza. A natureza é extremamente paciente. O sol, por exemplo, ele só vai aparecer no horário que ele tem que aparecer. Não adianta eu ficar lá pondo ovo quando está chovendo, com aquelas mandigas, que o sol não vai aparecer. Ele só aparece no momento certo. Outra coisa, gente, e as plantas, os vegetais, como é que é? Existe um tempo para que a gente possa semear. Aí a gente vai, semeia, aí a gente tem que esperar o tempo daquela semente começar a nascer, formar a árvore. Essa árvore, posteriormente, vai dar as flores, os frutos, e a gente também tem que ter a paciência de saber o momento exato de colher aquele fruto. Então, a natureza, a todos os momentos, nos dá
lições de paciência. E aí, eu lembrei de um caso, uma historinha, que vai, assim, fazer com que a gente compreenda bem a necessidade da paciência. Essa história vocês encontram no YouTube. Acho que alguns de vocês talvez já tenham até escutado falar. É a lição da borboleta. Havia um homem que estava vendo um casulo, né? Onde estava ali a larva, que depois se transforma em borboleta. E ele, observando esse casulo, ele viu que tinha uma aberturinha, apareceu uma aberturinha muito pequenininha. E ele continuou observando por algumas horas, e ele percebeu que aquela larva que estava ali dentro queria se transformar, a crisálida queria se transformar em borboleta, fazia um esforço muito grande para passar por aquela passagenzinha. E ele, com compaixão daquela situação, foi até a casa dele, pegou uma tesoura, foi lá e pam, 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 cortou o casulo. Abriu e aí a borboleta saiu. Só que a borboleta saiu mirradinha, com as asinhas defeituosas, e ela não conseguiu levantar voo. Porque todo aquele esforço que ela fazia para sair do casulo era necessário para que o fluido, né, que estava ali no corpinho dela, desse forças e formasse as asas de uma maneira adequada para que ela pudesse voar. Então, essa borboleta não teve condições de voar, porque a gente foi lá interferir no tempo, né? Não tivemos a paciência de esperar. A nossa impaciência acaba, por vezes, tirando a essência das coisas. Então, a paciência, de fato, é saber esperar. A vida sempre vai nos apresentar respostas, mas é importante que não nos precipitemos. As respostas virão no tempo certo, de acordo com as nossas necessidades e com o nosso merecimento. Mas na nossa impaciência, a gente quer que as coisas aconteçam ontem, né? E quando nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e elas não acontecem, nós nos frustramos. Entramos em desespero e essa falta de paciência nos leva à desesperança. Aí a gente encontra muitas pessoas que vêm conversar com a gente e falam assim: puxa, fulano ali, tudo que ele faz na vida dá certo. Onde ele põe a mão, as coisas dão certo. Para mim, nada dá certo. Eu vou por esse caminho, não dá certo. Eu vou por aquele caminho, não dá certo. Será que Deus está me perseguindo? O que vocês acham? Cada um tem o seu tempo. Então, se eu não souber esperar o tempo, que é o tempo de Deus, Deus sabe o tempo exato de me dar as respostas, eu vou viver infeliz. E não é bom, né? Ninguém quer viver do lado de uma pessoa que só reclama e que é infeliz. Aí a gente lembra do capítulo, né, do nome. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Vocês sabem o resto, depois dessa bem-aventurança? Porque eles herdarão a terra. E quando a gente fala herdarão a terra, a gente pode imaginar a terra prometida, a terra que está indo para esse patamar de regeneração, não é? Mas herdarão. Quando, sim, não se recebe, não vem de graça, né? Bem-aventurados e felizes aqueles, não é? A gente não tem que ficar de braços cruzados esperando para herdar a terra, para ser felizes. Tudo isso tem que ser conquistado, pouco a pouco, pacientemente, no momento exato, né? E aí, a Joana, que é um espírito extremamente disciplinador, ela começa esse trechinho. Depois, se vocês tiverem curiosidade, leiam em casa, é uma mensagem bem pequenininha, mas muita coisa embutida.
ela começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Meu Deus, quer dizer que Deus me envia uma dor e eu tenho que ter paciência? É demais, né? Haja paciência. Mas aí a gente percebe que nós já, olha, mudamos de patamar. Antes a gente era escolhidos, agora nós somos eleitos. Não é? Então, quem passa por um processo de dor, só passa porque tem condições de atravessar esse processo, de enfrentar essa dor, seja de que natureza for. Pode ser uma dor material, uma dor psicológica, uma dor espiritual, uma dor emocional. Deus nos conhece. Deus sabe das nossas potencialidades. Ele não vai nos dar algum problema que a gente não possa resolver. Ele sabe exatamente os nossos limites. Então, se estamos passando por uma dificuldade, é porque temos condições de passar. E não é castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Somos nós que, invigilantes, impacientes, agimos de uma maneira equivocada no nosso livre-arbítrio. Aí as pessoas falam assim: puxa, espírita tem uma mania de falar de dor, parece que ele gosta de sofrer. Não, a gente não gosta de sofrer, não é isso. É que a gente já sabe que é através dessa dor, no nosso patamar evolutivo, que nós vamos. É uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento. Porque somos o quê? Já somos espíritos perfeitos? Não, somos espíritos imperfeitos. Então, nós ainda necessitamos passar por provas, que são, muitas vezes, a dor. Porque se fôssemos espíritos perfeitos, não precisaríamos. Não teríamos que provar nada. Já teríamos passado por dificuldades, já estávamos fortalecidos, tá bom? Agora, o que a gente tem que entender que a dor, nesse patamar evolutivo, é necessária. A dor é a academia da alma, ela nos fortalece. Mas o sofrimento, ele é desnecessário. O sofrimento é o prolongamento da dor. É aquilo. Eu não posso evitar que um pássaro pouse sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho na minha cabeça, não é? Então, continuando, para a gente já acendeu a luzinha ali, né? A paciência é necessário que a gente a exercite como sendo a confiança de Deus. Como eu falei, Deus nos conhece, sabe das nossas capacidades e jamais nos daria um peso maior que possamos carregar, tá bom? Deus não quer que sofremos. Nós sofremos porque somos teimosos, né? Nos afastamos das leis divinas. Aí Joana vem, além de falar que a gente tem que abençoar a dor, temos que ter paciência, ela vem e nos fala que a paciência é caridade. A caridade é o amor em ação. Ser paciente é ser caridoso. E aí, como ele leu, existem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material a gente pode chamar de beneficência, que é o ato, a virtude de fazer o bem materialmente. Eu vou ali e ajudo uma pessoa com um prato de comida, com uma roupa, ou até mesmo com um dinheiro. Ela é válida, claro que é válida, mas a caridade moral é muito mais difícil, porque dentro da caridade moral, Joana vem e nos coloca o quê? Nós temos que perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos de nossas provas. Provar a paciência. Haja paciência, não é? Joana, ela coloca os pingos nos is. E a gente vai tentando driblar, mas uma hora a gente vai ter que pegar esse caminho, né? Então, a paciência não é conformismo, é o reconhecimento que existe uma dificuldade, mas que nós temos a disposição de afastá-la
sem atitudes extremistas, tá? Então, nem abandono da esfera da luta e nem choro inútil na hora do sofrimento. Sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência sempre vai descobrir o sistema de removê-los. Desde que a gente se proponha, não é? Procure descobrir o que é que a gente, onde foi que a gente se equivocou. Vamos procurar ali, tentar voltar para o caminho certo, mas para isso a gente precisa ter paciência. Não é da noite para o dia, não é? A gente vai ter a resposta, né? Sempre vamos descobrir o sistema de removê-lo. Então, paciência, no fundo, é resignação. Principalmente quando a gente vê injúrias, não só contra nós, mas principalmente contra o bem geral, né? Ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos. Paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, embora semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios imensos. Agora, quem foi a maior prova de paciência que nós já ouvimos falar, né? Que esteve aqui entre nós? Ele fez questão, ele não precisava ter vindo aqui, ele não precisava encarnar no planeta Terra. Ele foi escolhido para ser o governador do planeta. Ele ficou 4 bilhões de anos para conseguir formatar o planeta. Ele podia ter mandado um mensageiro, Jesus, não é? Mas ele preferiu ele estar aqui presente. E ele foi a paciência sem combate. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente, ele preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou ser conivente com o mal. Então, que tenhamos a paciência de ler esse trechinho quando chegar em casa, porque aí a gente vai conseguir linkar tudo, porque ela começa a falar da dor, aí ela vem falar da caridade, fala dos inimigos que nós temos que suportar, né? Para que a gente se conscientize que a paciência é uma virtude que devemos cultivar cada dia mais e mais. Muito obrigada. Vamos então mantendo este clima de calma, de atenção, aqui deixado pela nossa palestrante, a Cris, nesta mesma esteira da paciência. Vamos mantendo esta paciência, aguardando o médium que logo irá iniciar os passos. Vamos iniciando, buscando um breve reabastecimento. E vamos imaginando uma luz no alto. E essa luz vai se aproximando, pairando no alto da nossa cabeça, sobre o nosso coronário. Coronário, o chakra onde localiza a glândula pineal ou epífise, local das energias, da inteligência, a nossa consciência universal. É o chakra da luz que mostra a nossa jornada cósmica. E essa luz vai descendo, paira no frontal, no centro da nossa testa, onde localiza a glândula
pituitária ou hipófise, que governa o nosso intelecto, o nosso cérebro, os 5 sentidos. É o chakra da luz espiritual, também chamado terceiro olho. E a luz vai descendo, pairando na altura da garganta, no laríngeo, local da glândula endócrinas, responsáveis pela voz, pela palavra, pelas palavras carinhosas ou ásperas, pela nossa comunicação, pela produção dos hormônios, do crescimento. É o grande purificador. E a luz vai descendo, pairando no cardíaco. A glândula timo, que governa o sistema circulatório, presidindo a purificação do sangue nos pulmões e o envio do oxigênio para o corpo. É o centro das nossas emoções. Descendo no plexo solar, ou esplênico, responsável por distribuir a energia vital para todos os outros chakras do corpo, em especial para o aparelho digestivo. Mais abaixo, umbilical, sacro ou sexual, logo abaixo do umbigo, centralizando a nossa energia sexual, reprodutivas, desejos, prazeres, imaginação e criação. É o chakra que mais sofre devido à sensibilidade e captação das energias inferiores. E finalmente, o básico ou raiz, localizado na base da coluna vertebral, canaliza a energia da terra, tornando mais segura. É o aterramento, a sobrevivência da vida material. E essa luz vai descendo pela perna direita, passando pela sola dos pés, subindo pela perna esquerda, iniciando a subida pela coluna vertebral. E vai repassando vértebra a vértebra, reenergizando a cada vértebra, chegando novamente ao coronário e finalizando este ciclo. Uma vez finalizado este ciclo, vamos aqui lembrando de Francisco de Assis. É dando que se recebe. E assim sendo, vamos doando um pouco dessas energias que recebemos para algumas pessoas, algumas entidades que estão necessitando. Vamos iniciando pelos hospitais, públicos ou particulares, pequenos ou complexos. Vamos vibrando para os doentes que ali estão, numas salas de cirurgias, no pós-operatório, para aqueles que ainda estão nos corredores, aguardando atendimento. Vamos vibrando pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos paramédicos, pelo pessoal da limpeza, da faxina, pelo pessoal da cozinha. Vamos vibrando pelos orfanatos, onde milhares de crianças anseiam por uma adoção. Vamos vibrando também para os asilos, aonde centenas de idosos anseiam pela visita de um parente, especialmente dos filhos. Vamos vibrando para os desabrigados, desabrigados pelas chuvas, pelas enxurradas, pelas enchentes, em vários estados do Brasil, com essas tempestades. Vamos vibrando pelos desempregados, por aqueles que batalham por um trabalho, para que possam levar
um salário no final do mês para sustentar seus familiares. Vamos vibrando pelos moradores de rua, estas criaturas que por vários motivos deixaram seus lares, quer seja pela intemperança, pelo orgulho, ou muitas vezes por não poderem pagar mais o aluguel, encontram-se nas ruas. Muitos acabam indo para as drogas, aumentando o grande contingente da Cracolândia. Vamos vibrando para a corporação da Polícia Militar, onde estes valorosos soldados dedicam as suas vidas em favor da sociedade. Vamos vibrando em favor do Corpo de Bombeiro, que igualmente também empenham suas vidas em defesa da sociedade. Vamos vibrando pela Casa de Paz e Amor em Jesus. Vamos vibrando pela Caspagem, pela Crepade, por seus diretores, dirigentes de trabalhos, pelos frequentadores, pelos assistidos. Vamos vibrando, queridos irmãos, para o nosso lar, para os nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Vamos vibrando especialmente para aquela criatura a quem temos maior dificuldade para nos relacionarmos. Vamos vibrando para aquele nosso conhecido, amigo, vizinho, que está em dificuldade, passando por cirurgia, por momento difícil, por um desemprego. Vamos vibrando para os nossos parentes e amigos que já partiram, desencarnados, que possam receber toda a nossa doce lembrança, a nossa saudade, a nossa gratidão. Vamos lembrando, vamos vibrando para o governo central, para os três poderes, para a nossa querida pátria, para que não haja sobreposição de um poder sobre o outro, para que haja a soberania da razão em favor dos mais necessitados. Vamos vibrando pelo planeta Terra, este planeta que nos acolhe, que nos recolhe como a manjedoura e nos dá sempre mais uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Vamos vibrando, queridos irmãos, agora para nossas águas. Esta água que trouxemos, que está ao nosso lado, ou quer mesmo tenhamos deixado em nossa casa, numa jarra, no filtro, quer esteja na caixa d'água. Vamos buscando para isso com a mesma paciência que foi passada aqui pela Cris, buscando os nossos amigos, os biólogos, os químicos, os farmacêuticos, os conhecedores das plantas e das raízes, conhecedores das selvas amazônicas, conhecedores dos mares, das algas marinhas. Todos esses irmãos benfeitores possam, de mão dada, elaborar neste grande laboratório do cosmo universal esta seiva medicamentosa que tanto necessitamos, e a faça fluir por esta calha invisível, preenchendo os nossos vasilhames.
e que este medicamento possa conter tudo aquilo que necessitamos para suprir as nossas deficiências físicas, morais e espirituais, para que possamos também, amado Mestre Jesus, amanhã, quem sabe, estarmos um pouquinho que seja, 1 milímetro mais próximos da sua luz. Vamos partindo para a prece final. Pai, amplia minha capacidade de entender as pessoas e os acontecimentos. Fortalece meu espírito. Pousa tua mão sobre os meus sentimentos e inteligência, para que eu penetre até onde não tenho conseguido e possa ter a paz e alcançar as mudanças profundas de que preciso. Que esse novo dia me dê a chance de recomeçar, que com ele eu renove minha crença, minha força, minha fé, meu otimismo e veja com bons olhos as oportunidades que ele tem para me oferecer. Guia-me, Senhor, ilumina meus passos, abençoe minhas escolhas e livra-me de todo o mal. Amém. Boa noite a todos. Até quarta-feira. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.